Olá, tudo bem com você? Nós iremos refletir sobre o tema Liberdade com Responsabilidade. Gênesis 2:16 e 17 diz o seguinte: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Esses versículos contêm a primeira ordem dada por Deus ao homem e nos ensinam algumas lições profundas sobre liberdade, escolha e as consequências do pecado. A liberdade dada por Deus. A primeira parte do versículo 16 destaca o generoso presente de Deus. De toda a árvore do jardim comerás livremente. Deus oferece ao homem uma abundância de opções no jardim do Éden. Isso nos ensina que Deus, em sua bondade, proporciona liberdade e bênçãos em nossa vida. Ele não é um Deus restritivo, mas sim um Deus que deseja que experimentemos a vida em plenitude, dentro dos limites que Ele estabeleceu para o nosso bem. Liberdade com responsabilidade. Contudo, essa liberdade ela é acompanhada de uma restrição específica. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Aqui vemos que embora Deus tenha dado uma grande liberdade ao homem, ele também estabeleceu um limite. A liberdade de escolher não significa ausência de responsabilidades e limites. Deus coloca a árvore como um teste de obediência, estabelecendo um princípio fundamental de que a verdadeira liberdade só pode ser experimentada dentro dos limites da vontade divina. A gravidade da desobediência. A advertência de Deus sobre a morte que viria se o homem desobedecesse é clara. No dia em que dela comer, certamente morrerás. Deus deixa claro que a desobediência traria consequências severas. Isso nos ensina que, embora Deus nos conceda a liberdade e a escolha de desobedecer às suas ordens, traz consequências reais e dolorosas. A morte, nesse contexto, não se refere apenas à morte física, mas também à morte espiritual, separando o ser humano de Deus, o que resulta em destruição de sua relação com o Criador. O livre-arbítrio e a capacidade de escolher. A presença de uma escolha entre obedecer ou desobedecer a Deus revela a importância do livre-arbítrio. O homem foi criado com a capacidade de fazer escolhas, e isso é parte do seu valor e dignidade. No entanto, essa capacidade também traz consigo a responsabilidade de fazer escolhas sábias. A advertência divina nos lembra que nossas escolhas têm consequências, tanto para nós quanto para aqueles ao nosso redor. A prova da fidelidade a Deus. A ordem dada por Deus no Éden também representa o convite para o homem provar sua fidelidade a Deus. O relacionamento entre o Criador e a criatura sempre se baseia em confiança e obediência. Ao obedecer a Deus, o homem demonstraria que confiava no seu caráter e que queria viver em harmonia com ele. O teste da árvore do conhecimento do bem e do mal foi, portanto, uma oportunidade para o homem demonstrar sua lealdade a Deus. Resumindo, Gênesis 2, versos 16 e 17 nos ensina sobre a liberdade que Deus nos dá, mas também sobre a responsabilidade de viver dentro dos limites que Ele estabeleceu. A escolha do ser humano de obedecer ou desobedecer a Deus traz consequências profundas, refletindo a seriedade de nossas decisões. Essas passagens nos convidam a refletir sobre como estamos usando a nossa liberdade e como nossas escolhas afetam nosso relacionamento com Deus e com os outros. Que Deus esteja contigo nesse dia.